Olá, olá, estamos de volta com mais um Empower Connection. Hoje, sexta-feira, 28 de agosto de 2020, é o Luiz Pedroso falando de Porto Alegre e Vera Galante falando de Brasília, Rogério Schmidt de São Paulo. Bom dia, Vera. Bom dia, Rogério. Bom dia a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite, clique no sininho e se inscreva para receber as atualizações assim que nossos vídeos forem ao ar. Bom, uma semana um pouquinho agitada, mas uma sexta-feira que já começou com tudo, né, Vera? Governador do Rio afastado. Governador do Rio afastado. A gente ainda precisa digerir isso melhor um pouquinho. Mas ele veio no pronunciamento agora há pouco. Eu acho que é complicado, né? O governador do Rio está sempre na mira da polícia, não é ele o primeiro governador a ser preso ou indiciado, ele não foi preso, inclusive porque o STJ não aceitou o pedido da PGR para prendê-lo, mas só para afastá-lo do cargo por 180 dias. O vice-governador também está tendo busca e apreensão na casa dele, né? É muito mais preventiva do que qualquer coisa. Não tem formalmente uma acusação contra ele. Então, assim... E o pastor Everaldo, né, que é o presidente do partido, né? O Bolsonaro, então ele foi preso. Esse sim foi preso com indícios fortíssimos de corrupção, principalmente na área da saúde, né, que é o que está pegando nos outros estados também. O que me chamou a atenção, pessoal, talvez até me assustou um pouco, é que tudo isso aconteceu por uma decisão monocrática, né, de um juiz do STJ. Né? Está rolando aí um processo de impeachment do governador Witzel na Assembleia Legislativa, né? Onde a situação dele já era muito complicada, mas não sei, eu não sou jurista, mas me parece que talvez tenha a chance de reverter, né, o governador Witzel aí, se levar para o plenário, não é, do STJ. Eu acho que causou surpresa também o fato de não ter sido bem ouvido, né, no processo. Né? Tudo bem que as denúncias são graves e tudo, né? Ele também parece que não é fluxicheire, mas assustou, né, Rogério? Assustou porque foi, de repente, principalmente quando estávamos todos preocupados ou analisando muito a questão no legislativo, né, na Alerj. Sim, sim. E aí veio um processo do judiciário, um outro poder e passou à frente. Então, esse afastamento sobrepôs o impedimento que já estava em tramitação, né, na Alerj. Tecnicamente, como eu acabei de dizer, não foi o judiciário, né? Foi um juiz. Exato. Né? Então, aí tem me parece, né? Pode ser uma brecha aí para o governador lá na frente conseguir assumir o cargo enquanto a Assembleia do Legislativo do Estado não julga, né, o impeachment. Né? Exato. É muito estranho, muito estranho. Vou pegar a palavra estranho para pegar um outro gancho, né? Estranho estava o comportamento de Bolsonaro com a imprensa, que já voltou ao normal desde o último final de semana. Pois é, ele estava muito quietinho, muito cordial com a imprensa, uma coisa que não nós chegamos a comentar aqui, que ele tinha se recolhido, até estava mais comedido, só que... Uma jornalista, Vera, colocou essa semana, eu não me recordo quem, o Jairzinho Paz e Amor acabou. Pois é, agora ele voltou à velha forma. O problema é que o presidente ele também abre o flanco com muita facilidade, porque a pergunta do jornalista é legítima. É a função dele perguntar. Agora, ele, presidente, partiu para o ataque pessoal ao jornalista. Né? Assim, falando... Não, eu ia dizer, a gente sabe que a imprensa brasileira, em geral, não gosta do Bolsonaro, né? E acho que a recíproca também é verdadeira. Né? E fica essa discussão permanente. Né? Mas não sei o que vocês acham, mas me parece que isso é meio que uma bolha. Né?
a imprensa cutuca o presidente cutuca a imprensa, mas, por exemplo, eu não vejo isso fazendo muito efeito, por exemplo, em popularidade, né, do governo, né? Ao contrário, Rogério, eu acho que isso alimenta a popularidade do presidente, junto àqueles 30%. 37, né? Assim, 37, essa população, que vê nele aquele que é diferente, ele não faz política como todo mundo, ele não se vendeu para a Globo, aquele discurso. Então, assim, primeiro eu vou encher tua boca de borrada, seu estúpido, né, ou qualquer coisa assim, quer dizer, ele emendou. Aí, ou o Twitter no mesmo dia e no dia seguinte encheu. Presidente Bolsonaro, né, com a mesma pergunta que o repórter fez. Ontem, ou anteontem... Sem resposta, né? Sem resposta. Sem resposta, porque a resposta é uma agressão. Aí ontem, anteontem, sei lá, perguntaram para ele a mesma coisa numa inauguração e ele chamou o rapaz de otário, falou, você é um otário, faz uma pergunta decente. Entendeu? Quer dizer, já voltou o embate com a imprensa, mas isso eu acho que alimenta a popularidade dele junto àquele nicho que ele cultiva. Aquele lá continua sendo fiel. Ou seja, se tem alguém que pode sair ganhando com essa briga, é o próprio presidente, né? É o próprio. E eu acho que volta, e eu concordo com a Vera nesse ponto, eu acho que volta aquela conversa direta do Bolsonaro com o tipo de eleitor médio que continuou apoiando em todos os momentos desde a eleição. Então, você, ao atacar o outro, partir para a ofensiva, você acaba agradando parte do seu eleitorado que defende que é isso mesmo. Você não deve se baixar perante uma imprensa corrupta. E aí surgiu já no lado bolsonarista, né, as questões de e os tantos milhões da imprensa, e no Roberto Marinho, aí começa toda aquela fervura de novo, que estava calminha com o Jairzinho Paz e Amor. Então, eu acho que isso aí alimenta. Vamos falar de culinária um pouquinho? Eu queria falar sobre a fritura aí do ministro Paulo Guedes. Vai sair, já está fritado, né? Pois é, né? A gente está vendo aí uma sucessão de acontecimentos, né, que parece que o Paulo Guedes vai ficando cada vez menor dentro do governo, né? Primeiro temos aquela debandada, né? Depois a declaração do Paulo Guedes também criticando lá o Senado, né? Por ter derrubado o veto do presidente a um possível aumento de gastos públicos. Depois o veto foi confirmado na Câmara, né? E agora essa semana aí essa dificuldade, né? Até o choque do presidente Bolsonaro com o Paulo Guedes no que diz respeito à apresentação daquele projeto lá já teve vários nomes, né? Avança Brasil, Mais Brasil, Pró-Brasil, sei lá, naquele pacote lá de medidas legislativas que seria enviado ao Congresso, também que entre eles a questão lá da mudança do Bolsa Família, né, para Renda Brasil, era o nome que eu estava tentando me lembrar, e que o presidente segurou, né? O Paulo Guedes, claro, ele ainda eu até brinquei que na Austrália ele já não era mais ministro, né? No Brasil, por enquanto, ele ainda é. Mas o que me chama a atenção é que não sei se vai fazer alguma diferença, sabe, Luiz, Vera? Assim, o governo claramente parece já ter tomado partido, né, da popularidade, em favor da popularidade e sem aquele mesmo compromisso tão rígido, né, com as reformas, com as medidas econômicas, enfim. Muito das propostas que foram colocadas na campanha de 2018. É isso mesmo. E que, lembrando, né, foi eleito com o pilar Bolsonaro, Moro e Guedes para a área da anticorrupção, para a área econômica. Moro já saiu, Guedes está no caminho.
Resta agora saber se ele vai ser Não fez demitido. diferença. Então, ele sobrevive sem Guedes. Ele não fez diferença. Moro saiu, não fez diferença. Não, então, nenhuma. Bolsonaro também sobrevive sem Guedes. Sobrevive sem Guedes, exatamente. Moro saiu, pô, agora vai implodir o governo. Não, o governo continuou na mesma linha. Agora a área econômica não vai mudar se sair. Agora resta saber se ele vai sair porque ele pediu para sair ou se ele vai ser saído. O que não parece ser o caso agora. Eu acho que assim como o Bolsonaro fez com o Moro, vai continuar segurando e aguardar para um eventual pedido de demissão do ministro que cada vez mais perde relevância no governo. Mas concordo com a Vera, não vai ter nenhum impacto no andamento do governo. Não. Eu li, eu também não vou conseguir citar quem foi, mas que alguém disse que Guedes já não é mais o ministro da Economia, ele agora é o tesoureiro da campanha do Bolsonaro. Porque realmente as medidas que o presidente quer vão fortalecer a campanha para a reeleição. Então, ele já não é mais ministro da Austrália e nem aqui, ele já é tesoureiro da campanha. Eu separei, até anotei aqui no caderno para comentar 2 dados que acabam levando muito para a discussão que nós começamos na semana passada e que hoje acho que dá para dar só uma pinceladinha de novo, né? O desemprego, na pesquisa recente do IBGE, aumentou nesse segundo trimestre. Então, ele passou de 12 alguma coisinha para 13,3, com um aumento ainda maior no Nordeste, que é reduto histórico do Partido dos Trabalhadores, né? E também a gente pega no Nordeste que 60% das casas hoje dependem do auxílio emergencial. E aí a gente volta para aquela discussão da semana passada. A gente chegou num momento em que você tinha medidas de controle de gastos e para ter uma economia mais de austeridade, e interesses populistas do governo Bolsonaro já pensando em 2022 ou em se manter no poder. Então, é esse choque que está acontecendo agora, visivelmente com Paulo Guedes de um lado e Bolsonaro pré-candidato, candidato presidente dos pobres de outro. Lembrando, né, que por causa da pandemia, né, já está em vigor o tal do orçamento de guerra, né, que foi uma PEC aprovada no Congresso. Então, enquanto durar a pandemia, o governo está podendo furar o teto, né? O pessoal fica discutindo se vai furar ou se não vai. O teto já está furado por causa da permissão, né? Da mudança na Constituição aprovada lá em maio, né? Do chamado orçamento de guerra, que a discussão agora é se essa autorização vai continuar e por quanto tempo, né? Então, acho que o Paulo Guedes, provavelmente, ele quer que essa autorização aí dure o menor tempo necessário, a partir, sei lá, janeiro, já volta ao normal. Mas a pressão política para que essa permissão, né, de furar o teto continue é muito forte, né? Inclusive dentro do governo também, né? Do ministro Rogério Marinho. Né? Marinho. Lembrando, isso virou já batido em toda sexta-feira, nós comentamos, né? É ano de eleição. Temos eleições municipais daqui a pouco e tudo que é feito em âmbito nacional reverbera nos municípios e com uma relevância ainda maior. Então, é importante sempre manter isso no radar, né? No radar também, Rogério, você tinha sugerido aqui na nossa pauta para falar sobre a indicação do próximo ministro ao STF. Pois é, a gente está chegando a hora, né? Em novembro, né, o ministro Celso de Mello vai se aposentar, né? Ele até já está afastado aí por motivo de saúde, licenciado, né? Mas essa vai ser uma decisão importante aí que o governo vai ter que tomar nos próximos meses. O presidente vai ter que indicar um nome e precisa ser aprovado no Senado, né? Aquele mesmo Senado que já causou aí uma surpresinha ruim para o governo na votação lá do veto, né? Parece, eu tenho lido aí cada vez mais matérias dizendo que o favorito para ser indicado é o ministro da Justiça, né? O André Mendonça, né? Até tivemos aquele episódio recente que
o Supremo julgou aquele dossiê antifascista que os setores do Ministério da Justiça vinculados ao ministro Mendonça, né, teriam produzido. Ele proibiu, né, o Supremo, né, proibiu que iniciativas como essa sejam tomadas novamente, né? Mas, ao mesmo tempo, o Supremo não passou não deu nenhum puxão de orelha, né? Nem no próprio ministro, né? Então, alguns jornalistas estão especulando até que no Supremo já haveria um certo consenso de que ele seria um bom nome, mas a questão não é quem aprova não é o Supremo, né? É o Senado, né? E a relação do governo hoje, por incrível que pareça, está melhor com a Câmara dos Deputados do que com o Senado Federal, né? Sim, sim. Mas vamos continuar acompanhando aí. Acho que daqui até novembro vão ter muitas novidades. É verdade. Me chamou a atenção, né, Rogério, já tem umas 2 semanas, eu acho, que aconteceu esse episódio, que o ministro e o Ministério emitiram uma nota oficial bem dura, inclusive, né? E não teve não sofreu nenhum tipo de repreensão por parte do Supremo. Foi interessante essa relação que você colocou. Eu não tinha me ligado, mas é verdade. Muito interessante. E também temos nos Estados Unidos, né, voltando recorrente cada vez mais esse assunto, a Convenção Republicana. A Vera acompanhou de perto, pode nos dar uns insights legais. Pois é, eu assisti assim, partes das 2 convenções, porque por causa da diferença de horário, é meio tarde e eu durmo cedo. Mas, enfim, a Convenção Republicana foi muito mais bem produzida, vamos dizer assim, um cenário mais charmoso do que a democrata. Houve pouca discussão de substância. Houve muito elogio ao Trump, tentando mostrá-lo como uma pessoa que tem empatia, que sofre com os sofredores, que, segundo ele próprio, nunca ninguém fez tanto pelos afro-americanos desde Abraham Lincoln quanto ele, entendeu? Assim, uma pessoa que luta pelas mulheres, pelos homossexuais bom. Então foi uma sucessão de elogios. Era uma coisa, o Washington Post, se não me engano, chamou de ego boosting. Realmente foi para massagear o ego do presidente. A filha dele novamente o apresentou, né, para a convenção. E ele é um homem muito interessante, porque ele fala muito de superlativos, né? Então, ele falou, I profoundly accept the nomination. Gente, como é que alguém aceita profundamente? Mas, enfim, aceitou profundamente a nomeação do partido para concorrer à presidência. Então, assim, e ele se elogiou pra caramba. E ele atacou. Essa parte do ele, né? Foi muito engraçado que ele... em determinado momento ele parou, olha, quando eu falo eu tô falando nosso partido, tá? Mas e continua falando eu. Mas assim, eu deixo vocês participarem aqui. Mas ele atacou o Biden. Ele falou o nome do Biden, segundo as pessoas que têm paciência de fazer isso, 40 vezes durante o discurso dele de ontem, de mais de uma Quantas vezes será que ele ia citar se fosse o Bernie Sanders? Ele falou no Bernie Sanders. Subia para 80, eu acho. É o Sleepy Joe, né, que ele chama. Joe. Ele falou do Joe Biden, falou do Sanders e da esquerda radical. A esquerda radical, gente, é muito longe do que a gente chama de esquerda radical, tá? Então, a esquerda radical é liberal. Mas, enfim, aliás, é mais um governo mais presente na vida do povo. Isso aí é a esquerda radical. Biden, por sua vez, não citou o nome de Trump nenhuma vez no seu discurso. Ele só falou o atual governo, ele não falou Trump. Então, assim, o Trump foi muito pessoal, falou dele, falou de Biden e falou de Sanders.
citou pessoas, chamou pessoas que foram chorar no palco, mãe de pessoas que morreram, que foram sequestradas, procurador-geral do estado do Utah e outros, né? Assim, foi uma coisa muito, ele apelou, a palavra é essa, para emoção também. Então, assim, e é uma coisa que não combina muito com o Trump, porque ele e a emoção nunca andam na mesma Mas é uma sentença. estratégia que ele usou também na outra campanha, né? Não para emoção, mas aí foi mais para o medo. Foi Sim, muito mas ele mais do continuou medo. medo também. É. Ele continuou amedrontando as pessoas. Olha o que vai acontecer. Olha lá o que aconteceu em Oregon. Olha o que está acontecendo. Quer dizer, ele apelou mesmo. Agora, o que me chama a atenção é que essa campanha está se dando num ambiente, na opinião pública, né, muito polarizado, né, em linhas partidárias, né? Eu estava olhando aqui alguns números de pesquisa. Entre os eleitores que se declaram simpatizantes do Partido Republicano, o Trump está com mais de 90% de aprovação, né? Entre os eleitores que se declaram simpatizantes do Partido Democrata, só acho que 5 ou 6% deles aprovam o governo. Nunca essa distância foi tão grande, né? Uhum. No governo Obama já era uma distância grande. O Obama também polarizava, né, nesse aspecto, mas não nesse patamar que o Trump, o governo Trump, né, divide aí a sociedade americana, né? Então acho que vai ser uma eleição nesse aspecto, como a gente sempre tem falado aqui, né? Eu acho que vai ganhar quem conseguir levar seus eleitores para votar em maior número, né? É verdade. Isso aí tem um problema também, a gente sempre fala do interesse, da distância do eleitor, agora a pandemia que amedronta o eleitor que não quer sair de casa, mas nós temos que lembrar também, tem um fator interessante, o Brasil é um país vertical, né? Assim, não tem muito fuso horário. Os Estados Unidos são um país oriental, então são 4 fusos horários. Quando começa a contagem de voto aqui na Costa Leste, ainda está começando a votação lá na Costa Oeste. Muitos não vão votar porque já perdeu ou porque já ganhou. Então, aquele eleitor lá da Costa Oeste, você tem que correr atrás dele. Porque ele não pode, ele tem que saber que o voto dele é necessário. É uma coisa interessante eles terem que levar em conta os fusos, né, para poder levar. Nós não temos, nós temos 2 fusos, 3 fusos em alguns. Então, assim, não é uma coisa que nos afeta. Apesar da área muito parecida, mas a configuração do país é diferente. Eu tava aqui lembrando, um comentário meio abre parênteses e eu vou fechar o parênteses. Essa questão dos sentimentos que a Vera colocou, né, na convenção republicana que o Trump colocou e do medo que ele vem colocando. Tem o sobrinho do Freud, que é o Edward Bernays. É muito interessante que ele fala muito sobre isso e como que a campanha do Trump em 2016 utilizou muito isso, e Bolsonaro em 2018, essa questão do medo, levando para um outro, para fechar o parênteses, né? Hoje a gente não tem uma clara separação por parte do Donald Trump e do Jair Bolsonaro do que é a esquerda. Qualquer coisa que é contra eles ou que pensa diferente é a esquerda. Uhum. Ponto. E isso é levado muito e na convenção de novo, né? Fecha parênteses. Eu acho que a gente pode fechar parênteses de uma vez, porque senão a gente vai... senão vai longe, né? A gente continua falando sobre eleições americanas há muito tempo. Então, e semana que vem, então, para fazer agora, volta, Rogério, abre de novo. Semana que vem, o que a gente pode esperar? Eu vou colocar aqui na mesa a questão do projeto da lei orçamentária, né, que o governo tem até segunda-feira, dia 31, para enviar ao Congresso o projeto da lei orçamentária, onde, em grande parte, vão ser, talvez aí que essa discussão seja decidido o futuro do Paulo Guedes, né? Só queria fazer 2 comentários. O Congresso vai receber o projeto orçamentário, mas ele não conseguiu votar ainda nem a lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, que foi enviada em abril, né, que por causa da pandemia até agora não foi votada, né? Então vai ter aí também uma discussão interessante a partir da semana que vem
sobre o orçamento para 2021, né? Se vai continuar o orçamento de guerra ou não, se o Congresso vai renovar o estado de calamidade pública, né? Que é o que permite ao governo furar o teto de gastos. Então, muita atenção aí à tramitação da legislação orçamentária, porque aí que eu acho que vai ser decidido, acho que o futuro do governo e também o futuro do ministro Paulo Guedes. Excelente. Vera, alguma... Eu continuo de olho nas eleições americanas, porque, na verdade, a campanha começa hoje. Ontem acabou a convenção, então hoje começa. Daqui 60 e poucos dias é a eleição. Até lá tem coisa para acontecer. Exato. E eu fico de olho no relatório da Empower que sai no dia 1º. Isso. Bem lembrado, né? Muito bem lembrado, Luiz. Legal, gente. Empower antecipa o nosso relatório mensal aí de tendências do mês de setembro. Né? Exatamente. Perfeito. Gente, era isso. Bom final de semana. Até mais. Bom final de semana a todos. Ótimo papo, para variar. Ótimo. Abraço. Um abraço, gente. Tchau, tchau.